Tá gravando. O que eu acho interessante para a gente começar o estudo hoje é que o Jung tem, vou falar esse capítulo 11 de uma maneira bem simples, em bloco, que acho que esse estudo realmente deve ser feito em bloco, porque ele é um pensamento contínuo, um argumento para que possa a gente chegar à conclusão dessa proposta dele. O que acontece? Ele mostra, no final do capítulo 11, que ele estudou muito a questão do espiritismo. Ele parte esse estudo dos estudos que ele fez da obra espírita, convivência com os médiuns espíritas, e, é claro, uma retomada aí com muitas pesquisas entre os povos primitivos. Acho interessante porque ele coloca aqui uma situação muito parecida com uma que eu vi no O Andar do Bêbado, um livro escrito recentemente, que cita a análise das mesas girantes. Achei bastante interessante, rapidinho, quando o questionamento é que as pessoas chegam à conclusão, físicos da época, de que antes da mesa girar, havia um movimento involuntário das mãos dos chamados médiuns, como se eles determinassem a mudança da mesa. No entanto, acho interessante que nesse estudo eles não questionam como é que você levanta uma mesa, por exemplo, colocando as mãos sobre a mesa e não as mãos em cima da mesa e não embaixo da mesa. Então, por exemplo, você infirmar essa situação, você teria que reproduzir o fenômeno, quer dizer, coloca a mão em cima, como é que você levanta uma mesa? Claro que com isso, eu vi essa falha no livro, acho interessante. Claro, é um movimento, que você pode dizer que a psique está produzindo o movimento da telecinesia, o movimento da mesa, a partir da própria psique. Tudo bem. Então nós vamos chegar naquela psicofísica, que é a questão da mente interagindo com o mundo físico. O mundo psíquico, o mundo físico, um dos mundos, que é uma das propostas da sincronicidade. Então aqui não é diferente. O que eu vejo é que a primeira coisa que ele levanta, inclusive, é que a crença nos espíritos, na alma, ele baseia na questão de um estado primitivo, uma explicação simplista. E ele começa falando, inclusive, assim, dizendo que os povos simples tudo atribuíam aos espíritos, à alma e tudo mais. Ele vai discriminar isso aí. O detalhe é que ele começa citando grandes pensadores da época, como William Crookes, Zollner, pesquisadores sérios, ganhadores de prêmio Nobel, que fazem pesquisas e ele simplesmente esquece de continuar esse conteúdo. É interessante que parece que ele vai refletindo e vai escrevendo à medida que vai refletindo e chegando às suas conclusões. E ao final aqui, ele se propõe que não exatamente está discutindo se existem ou não espíritos fora da psique. Ele está discutindo o que é possível perceber a partir da psique. Só queria fazer uma lembrança aqui, quando no livro Psicologia da Religião, logo no comecinho, ali nas 2, 3 primeiras páginas, o Jung questiona também a existência do elefante. Acho interessante que ele cita assim, ninguém tem dúvida que o elefante está ali, que a gente tem uma impressão do elefante, mas se o elefante existe tal como é, a realidade em si nós não sabemos, isso é metafísica. O que nós temos no elefante é a percepção tátil, a percepção visual, mas o elefante em si, não sei dizer se ele existe, não tem como provar sua existência em si. Aqui é a questão do conhecimento de Kant. Não é possível conhecer o objeto em si, metafisicamente. Eu conheço o quê? O fai noumenon, quer dizer, a manifestação para os meus olhos, que é o fenômeno do elefante, eu consigo observar. Nisso aí está a metafísica. Qual a diferença do chamado fato dos espíritos e a alma com o elefante? É que no caso do elefante, todos, universalmente, têm a percepção do elefante ali, metafisicamente falando. Ele está lá. E todos têm a percepção fenomênica do elefante. O que não ocorre exatamente na questão dos espíritos e fantasmas, né? Almas, espíritos, que ele vai dizer o seguinte, algumas pessoas têm essa percepção e outras não. E aí ele avança para aquilo que nós já estudamos muito, que é agora, de uma forma assim, paulatinamente desenvolvida, de que todas as situações seriam manifestações, exteriorizações de complexos psíquicos. Então, o capítulo vai versar exatamente sobre os complexos psíquicos. Estou falando a língua aqui. Os complexos, sejam eles de natureza pessoal, seja de natureza impessoal. A gente vai trabalhar essas duas vertentes aqui, a gente vai discutir, que eu acho interessante. Por quê?
O de natureza impessoal é o chamado inconsciente coletivo. E o de natureza pessoal é o inconsciente pessoal. E a gente já viu isso, que à medida que esse complexo interior ganha energia, ele atravessa essa zona do inconsciente para o consciente. Então esse é o primeiro ponto. Ele atravessar essa zona, enquanto está aqui sem ser perceptível, ele recebe energia, nós vimos isso, é a energia da libido, que vai então atravessar essa zona e torna consciente. Nesse momento que ele irrompe para o inconsciente, nós temos aqueles fenômenos todos de perturbação da consciência, chegando até a possessão. Então, o capítulo que eu acho interessante vai falar essa análise, mas ele chega ao final dizendo que não necessariamente está analisando o que está fora. Eu queria aqui colocar, só para a gente começar a nossa discussão, para a gente ganhar tempo, eu acho que vai bater muito, que é a questão seguinte. Nós vimos que na sincronicidade, nós trabalhar muito o quê? A onda e a partícula. Eu acho que a questão da percepção interior do complexo é como se fosse a partícula, mas falta a onda. Então, o outro lado da coisa é o aspecto metafísico. Então, é a questão do luminoso aqui, vai abrir campo para muitos estudos, como do luminoso, dessa relação entre dois mundos que aparentemente estão incomensuráveis, quer dizer, separados por uma distância, não se comunicariam exatamente, e com a sincronicidade nós entramos na não localidade. Trocando em miúdos. Quando Hermes Trismegistus, no passado, diz que o que está em cima é como o que está embaixo para realizar o milagre da coisa única, nós poderíamos dizer, pelo princípio da correspondência, que o que está dentro é como o que está fora para realizar o milagre da coisa única. Então, ou seja, de certa forma, quando existe um ditado muito antigo que diz, quando o mestre está pronto, vamos dizer assim, a iniciação aparece. Ou quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ou quando o trabalho aparece, só aparece para aquele que está pronto. É mais ou menos assim. A percepção só acontece para aquele que está pronto para perceber e aí percebe o mundo exterior. De certa forma, uma questão da física, vamos dizer, do princípio da correspondência. O que corresponde fora, corresponde ao que está dentro. De certa forma, se nós negássemos, disséssemos o seguinte, que apenas as pessoas, por exemplo, se algumas pessoas percebem espíritos, e espíritos fossem apenas manifestação dos complexos, e se algumas pessoas apenas percebem esses espíritos, então algumas pessoas perceberiam esses complexos. De certa forma, uma coisa não infirma a outra. Quer dizer, algumas pessoas têm essa situação acontecendo mais fácil, que é o acesso ao inconsciente, e estaria diretamente proporcional ao acesso desse mundo espiritual. Eu estou colocando em relação aos nossos estudos anteriores, quer dizer, é interessante observar, ele faz uma escolha logo ao final, de que ele não é um filósofo, ele é um empirista. Então ele faz uma escolha por aquilo que é perceptível e palpável. Então vamos voltar lá no elefante. Qual é a conclusão que ele faz lá na psicologia da religião? Ele fala, eu simplesmente aceito o elefante. Aceito sua existência. Ele faz essa opção. Ele recusa a questão metafísica e simplesmente aceita porque todos percebem. E aqui dos espíritos, ele não vai fazer o mesmo processo, porque nem todos percebem da mesma forma. Então, só para a gente aquecer essa discussão, que eu acho riquíssima, que nós vamos, inclusive, fundamentar a questão do sonho telepático. Imaginemos a questão de que somente uma pessoa que vive uma determinada experiência dolorosa, traumática, e dela tira, por exemplo, um aprendizado, tornando, por conseguinte, um sábio. Porque sábio é aquele que faz algo diferente com o seu trauma, não é aquele que, por exemplo, afunda no seu trauma. É aquele que tira uma conclusão. Ele se torna sábio, porque conhece uma dor a mais, um complexo a mais, um campo de motivação a mais. Ora, essa pessoa tem capacidade melhor de compreender outro que vive a mesma natureza de dor. Uma pessoa que nunca teve depressão ou crises pré-depressivas ou próximos a isso, não compreenderá à altura uma pessoa que vive um processo depressivo. Só fazendo esse raciocínio, para a gente poder chegar ao que eu quero dizer. O que acontece? Ora, na medida em que eu vivo esse processo, eu compreendo o outro. De tal forma que uma pessoa muito jovem não pode compreender a experiência, por exemplo, de uma terceira idade. Não na sua completude, ele pode compreender pelo intelecto. E isso Jung fecha o capítulo 11 dizendo que nesse ponto ele se torna científico, mas a ciência é apenas para o intelecto. Então o que acontece? É uma necessidade que nós temos do intelecto, a ciência.
Mas ele fala, existe a função sentimento, existe uma série de coisas da psique que transcendem muito o intelecto, que transcendem, portanto, a ótica estreita da ciência, principalmente da época em transição. Então, o que eu vejo aqui? Da mesma forma, é como se fosse assim, uma experiência interna, chamemos de complexo ou não. O que eu já acredito é que Jung foi muito feliz em perceber a dualidade. Para os espíritos havia apenas o mundo exterior, os espíritos, o mundo dos espíritos. Para os materialistas, apenas este mundo interior e a matéria, até mesmo nem mente haveria apenas o cérebro, como a Caraí colocou antes da gente começar a gravar, que já vamos voltar aí. Mas o que acontece? Se da mesma forma que eu só compreendo a dor do outro tendo passado por algo similar, ou pelo menos com uma certa analogia, eu começo a compreender o outro, e que a sabedoria acontece principalmente através da vivência e a interação com esses complexos, tirando uma espécie vamos dizer assim, de conversão em discurso para tranquilizar, porque nós vamos ver no final do capítulo 11 também, que ele fala da questão da associação das palavras. E com isso, o que acontece? Você consegue dar fluxo a essa dor, esse conteúdo. E quando você dá fluxo, você traz para o consciente, você adquire sabedoria. De certa forma, explica também a metanoia, de que a segunda metade da vida é a melhor possível. Jung o tempo todo é uma psicologia da metanoia, uma psicologia da meia-idade para frente. É uma psicologia profunda. Daí porque, em geral, na juventude não temos essa profundidade, mas precisamos de camadas de avanço. E chegando de Freud para frente a Jung, nós temos uma psicologia profunda, onde entram os complexos da vida, os grandes processos. E onde eu queria chegar aqui nesse finalzinho é justamente isso. Ora, se a experiência do complexo de Deus, por exemplo, vamos supor, nossa experiência de Deus chamada luminoso, que também está na psicologia da religião, vou trazer para cá porque tem tudo a ver com o fundamento psicológico da crença nos espíritos. O que acontece? Você vive uma experiência tal, por dentro, que compreende a experiência exterior de alguém por dentro também. Olha que coisa interessante. Só que o outro que está fora é uma experiência exterior. Daí porque, para o intelecto, é impossível conhecimento, mas é possível, segundo Kant, na crítica da razão prática, a vivência da experiência abrindo campo para o que Jung vai chamar do luminoso vivencial. Né? Aliás, ele não vai usar esse termo, eu estou usando. Quando você vive, na minha tradução, a psicologia que ele chamou de psicologia prática, são esse o termo utilizado, onde você vivencia esse processo em direção ao seu self, em direção à sua individuação. Então vamos lá. Nesse momento em que a pessoa tem esse, vamos dizer assim, todo esse processo de exteriorização, é porque ela tem dentro. Então, de certa forma, a captação exterior corresponde a algo interior. É a mesma questão da projeção da sombra. Você não vê um conflito fora se você não tem um conflito dentro. Você não critica. Por exemplo, principalmente agora nesse momento de polarização política, é muito comum os grupos jogarem suas sombras no outro, a projeção coletiva. E sempre assim, todos os defeitos estão no outro candidato, todas as virtudes estão no meu. É mais ou menos isso que acontece coletivamente. Quando não aceitamos nossa sombra, nós projetamos. Nesse caso aqui, é um caso mais complexo, por quê? Pessoas que, como por exemplo, vamos citar aqui o William Crookes, um grande cientista, ganhador de prêmio Nobel, se não me engano, 2 vezes, ele protagoniza o livro Fatos Espíritas, que é aquelas materializações de Kate King. Um fantástico livro, e assim, muito sério. A questão que se poderia produzir é o seguinte, como aqueles espíritos materializaram, né? Então, provavelmente Jung teve contato com isso, mas ele diria, talvez pela psicofísica, talvez pela sincronicidade, talvez justamente com a capacidade mental de interferir no mundo físico. Aí tudo certo. Ele está certo. É isso mesmo. Algo que está acontecendo está produzindo pela mente. Agora, se há ou não a mente exterior à minha, não sei. Jung está sendo cuidadoso. Mas aí chega um princípio fundamental. A pessoa muito vivida, a pessoa que muito sofreu, que vive a espiritualidade, chamado esse lado espiritual, o religioso profundamente, ele adquire o estado de luminoso. Então, como se ele despertasse um Deus interior, ele começa a ver o Deus exterior. Se ele desperta o amor interior, ele começa a ver o amor exterior. Você pode ver que é fundamental, você não pode ver no campo psicológico alguém que diz, eu amo todo mundo, mas não amo a mim mesmo. Quem não tem amor a si mesmo, não consegue amar o outro. Amor é uma coisa fora da ciência, de certa maneira, porque você não tem como pesar, medir. Mas é fácil você ver
que a pessoa que se perdoa, perdoa melhor o que está fora. Aquele que se ama, ama melhor o que está fora. Olha que interessante. De tal forma que o Cristo, que de certa forma, Jesus vai trazer esse primeiro conhecimento, ele diz, amarás o teu próximo assim como a ti mesmo, não mais. Olha que coisa interessante. Então, é uma equivalência. O tanto que eu amo a mim mesmo, eu amo o meu próximo. O tanto que eu perdoo a mim mesmo, eu perdoo o meu próximo. O tanto que eu conheço de mim mesmo, eu conheço o outro. Assim como Sócrates dizia, conhece a ti mesmo e conhecerás não só a ti, mas como todo o universo exterior. Que na mesma proporção que eu me conheço, eu conheço o outro. Nota que tudo isso avança para o que Jung está falando agora e aprofundando. É um conhecimento tão profundo de correspondência, que vai abrir para a sincronicidade, de que não é possível encontrar algo exterior se não estiver dentro de mim. Não é possível encontrar um universo exterior se não encontrar um universo interior. De tal forma, poderíamos dizer que assim como conheço estrelas exteriormente, conheceria constelações e galáxias interiores. De tal forma que a vivência espiritual profunda me faz encontrar a vivência espiritual profunda exterior. Mas aquele que não tem essa vivência espiritual profunda dentro de si, não vai encontrar no exterior, porque não tem correspondência. Aqui, eu já aproveitei para colocar um pouquinho do que é o que eu queria dizer, para a gente começar essa discussão. De que eu entendo que esse ponto, a princípio parece que ele está falando, eu tive essa impressão, como se diminuísse a crença das pessoas nos espíritos, porque toda hora se refere que o europeu daria outra explicação, outro entendimento. Enquanto que aquele primitivista, né, do Brasil, aquele assim, né, tupiniquins, teria outra visão. Estou brincando, gente, brincadeira. Só uma crítica aí com a questão da invasão portuguesa na América em 1500. Que a gente tem hoje um questionamento muito sério, que os chamados primitivos vão logo em tempo aí, vão cair tudo por questão de Ratanabá, das grandes descobertas que estão por vir da arqueologia, que está na onda agora. Mas quero dizer isso, que tem um amigo nosso, Cacá Verá, professor da Unipaz, que no curso da psicologia transpessoal deu uma aula fantástica para nós, falando aí de 10 mil anos só na nossa cultura brasileira, e de acesso e coisas fantásticas que os nossos povos tiveram que, depois de um período de decadência e de conquista europeia, tiveram mudados muito desses aspectos que foram perdidos ao longo do tempo. Quer dizer, estou questionando a questão do primitivo, que é primitivo e que não é, né? Então é isso. Ele começa falando dessa maneira, dá essa impressão de que parece diminuir, mas não. Ele também está contendo, porque parece ser esse impulso que também o animou durante sua juventude. Então ele toma todo cuidado para não se deixar levar para chegar no aspecto rigorosamente empírico. Ele diz, eu sou um empirista. Ele afirma nesse capítulo que é um empirista. E ao ser empirista, ele reforça essa questão de que o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que dentro da psique isso está ocorrendo. Daí a riqueza desse capítulo que trata, e ele chega a comparar a proposta que ele chama de espiritismo e a psicologia analítica tem um propósito praticamente o mesmo, que é a resolução desses conflitos, um amadurecimento da psique, uma evolução que no espiritismo chamaria de evolução espiritual, chamaria de evolução da psique, evolução da maturidade do psiquismo, ou, como nós já desenvolvemos outras vezes, estudamos o ego, o futuro do ego seria exatamente chegar a esse self. Que o eu também, ele faz um reforço aqui bastante interessante, em que o eu não é apenas uma coisa, mas é um conjunto de fragmentos que gravitam em torno de algo central, que ele vai chamar do complexo do eu. E é interessante que, exatamente por essa interação, por essa dialética, esse processo, vamos dizer assim, que ele coloca dos opostos, é que o eu vai se desenvolvendo. Porque interiormente o eu também tem pequenas divisões. A ponto de que num complexo, existe aquele complexo que se liga ao seu eu, né? E ele vai se somar. E existe aquele que não tem conexão com o seu eu, que vai parecer uma outra pessoa para a sua psique, como se fosse um outro ser, ou uma outra personalidade digladiando dentro da gente mesmo. Então, gente, aqui eu fiz a exposição rapidinha aqui, meia hora, para a gente começar a nossa discussão. Vamos lá? Tem elemento demais aí. Não, Por isso, professor, só desculpa completar. Por isso tem que ser analisado em bloco, não tem como a gente pegar pedacinho aqui, porque é um raciocínio só, no capítulo 11. Não, mas eu sei, cara, aí tem razão, assim, vai fluir mais. Humberto, em determinado momento, depois, se você achar que é necessário e que é útil ao grupo, né, você pode também
expor a sua experiência de materialização de objetos, né? Eu só queria lembrar que em Caraí, quando Humberto dizia e sobre aquela problemática sua acerca do cérebro, mas em paralelo, não é exatamente sobre a temática da forma como a palavra é utilizada no capítulo, que Humberto, aqui no Brasil, o Tai Chi entra como um Tai Chi curativo, terapêutico. Ele não entra como arte marcial, né? Mas uma das artes marciais mais incisivas é o Tai Chi, né? Quando ele é praticado, aqui no Brasil ele é muito praticado como terapêutico, né? Mas quando ele é praticado como arte marcial, existem mestres que conseguem, os praticantes em geral, com a própria mão, eles conseguem movimentar águas de poços de 20 metros de distância, né? Isso é muito interessante porque lá na sincronicidade, nós vamos depois falar sobre isso, né? Mas o Jung vai apresentar para nós experimentos em que o espaço e o tempo não interferem nisso. É como se não, ele afirma isso, não há espaço e tempo. E essa é a base do nascimento das ciências, como nós as entendemos no século XIX, a partir de tempo e espaço puros kantianos. Então, a ciência suporia que duas palavras que nós criamos, puras, espaço e tempo, que só se faria ciência ao preenchimento desse espaço e do tempo puros com fenômenos ou objetos sensíveis, né? Na sua fala, essa problemática não aparece, né, do Jung, né, e tal, como ausência de espaço e tempo, mas aparece essa distinção que eu acho que depois a gente tem que conversar aqui entre interior e exterior. Aí, nesse sentido, Humberto, eu suponho, é uma suposição, né, que da herança hegeliana, epistemologicamente falando, ou então, como é que eu falo? Arquetipicamente falando, né, não haveria essa distinção clara entre interno e externo. Mas também eu entendo que o Jung tem muito, muito cuidado ao falar isso, como você disse, né? Ele é um cientista e ele quer demonstrar experimentalmente as coisas para ter validade científica, né? Os acontecimentos. Então, ele se apoia muito quando ele fala sobre corpo e alma no Reich, né? Mas ele indica, né, assim, que não haveria essa distinção, né? Mas é uma indicação, não é uma comprovação, uma demonstração científica. Inclusive, antes de passar aqui para a Daniela, que levantou a mão, deixa eu ver se mais outras pessoas levantaram, mas assim, tem a ver muito também com a questão do iluminismo. Ele faz a referência o tempo todo dessa herança iluminista, em que até por isso vai justificar a entrada na questão do cérebro. Como não foi gravada essa parte, que a Caraí disse, a gente vai voltar, já vou citando, aqui para mim parece claro, por tudo que o Jung fala, o cérebro como veículo de manifestação. Existe todo um aparelho psíquico como modelo psíquico, da mesma maneira que o modelo atômico é feito na época de Jung. Nós temos aí a época do modelo atômico, que na verdade não é uma realidade em si, só retomando para quem ainda não viu esses nossos estudos, o modelo atômico não é a realidade em si, mas é um modelo mental humano elaborado para dar conta do comportamento quântico da matéria, um comportamento tão contraintuitivo, não só o comportamento quântico da matéria, mas o comportamento relativístico. As duas físicas exigiram uma nova matemática. A do Einstein exigiu uma geometria de um espaço curvo, tá? É uma geometria não euclidiana. Ele teve que ir atrás de uma nova forma de matemática, uma matemática até então aparentemente inútil, para explicar uma realidade completamente revolucionária. E nós temos lá na física quântica a necessidade de ter construído uma lógica paraconsistente, porque ela é uma lógica sem lógica. De tal forma que a gente chamava isso até de física irracional, porque precisou de construir uma racionalidade dentro da irracionalidade aparente da física. Com isso, só para fechar esse ponto do argumento,
é que o cérebro é a forma que ele diz, aparece aqui. Assim como eu falo do fenômeno quântico no planeta. Entende? E assim como o físico fala, aqui tem um fenômeno quântico, você tem um fenômeno quântico do mundo, e você mostra alguma coisa como fenômeno quântico, você não está falando da essência, mas é veículo de manifestação do fenômeno quântico. Aparentemente é uma matéria. Por quê? A física desmaterializou a matéria. Nós estamos falando do auge do materialismo e um violento impulso revolucionário da física desmaterializando a certeza da matéria, que hoje muita gente utiliza como prova de um espiritualismo, que nunca foi. Eu sempre realço isso. A física moderna desmaterializou a matéria, mas abriu campo para uma espiritualidade muito mais. A espiritualidade é apenas uma das possibilidades. E não é que ela provou, ela desmontou a prova em contrário. Quando você desmonta a prova em contrário, você abre todo o resto. E aí, Daniela, desculpa aí demorar um pouquinho, mas vamos lá. Então, só pegando o gancho dessa discussão, né? E é uma coisa que eu sempre friso sobre o fato de quando a gente está muito no mental, a gente não consegue perceber muitas sensações. Né? E eu acho que é isso que você fala, Humberto, e é isso que Jung traz também. Então, quando ele fala do homem europetizado, seria isso, né? É esse pensamento que surge a partir dessa ciência, né? Que é imposta aí, como o professor fala, né? Que tem que conter o tempo e o espaço no fenômeno, né? Então, é nesse sentido que muitas vezes a gente se furta a perceber, a experimentar. Na verdade, a gente experimenta as experiências, mas a gente não as percebe, porque está muito no mental, querendo raciocinar sobre o que está acontecendo e não sentindo no corpo, né? Não sentindo as sensações disso. Me dá a impressão que até muitos surtos surgem daí, né? Que quando o corpo já não aguenta mais tentar tanto mostrar e a pessoa nega, que ela acaba surtando. Então, é mais nesse sentido que eu quis trazer, de quanto a ciência também tirou a gente desse lugar que, como o Jung falou, como primitivo, né? Mas no sentido que eu entendi é que quando ele fala que é o primitivo, é porque os povos primitivos permitiam essas sensações, permitiam que isso passasse pelo corpo, né? Então, só trazer o que você disse, mas uma linguagem talvez mais popular. É isso. Olha, antes de passar para o Cláudio, deixa eu só fazer um pequeno comentário, uma pequena correção. Na verdade, o Kant não fala do tempo e espaço no fenômeno. É exatamente o contrário. Newton que fala disso. Newton, Descartes, fala o tempo e espaço na coisa, no mundo que eu vejo. O Kant faz diferente, fala assim, o tempo e espaço não está na coisa, ele está na minha cognição, na minha forma de entender. Exatamente. É a minha, quer dizer, o espaço-tempo aqui dentro, eu jogando a coisa e compreendê-la. Olha que interessante. Isso chama revolução copernicana, ele joga para cá. Desculpa a minha ignorância mesmo. Não, ainda faço alguma Daniela, sobre isso. Não estou falando isso, não é questão. É porque a gente fala habitualmente, só estou dizendo assim, é para a gente aproveitar esse momentinho, porque isso preparou o terreno para a física relativística do Einstein. Porque se você prestar atenção, a origem da questão da relatividade acontece quando ele se imagina vamos dizer, na cabeça de onda da luz, ele viajando. Como é minha percepção viajando à velocidade da luz? Como eu ver outra luz? Então, assim, aí começa com fenômenos chamados mentais. Ele constrói uma física a partir de uma elaboração mental para depois construir uma matemática em cima. Olha que coisa linda. É que eu falo assim, mostrando a força da psique. Para mim, a física moderna é a grande física da mente. Nunca foi outra coisa. Porque se você prestar bem atenção, é um esforço gigantesco do homem para mudar a si mesmo, compreender esses fenômenos exteriores, chamados exteriores, do mundo quântico, mundo relativístico. Mas só queria reforçar isso aí, justamente sempre preparando o terreno, porque a gente vai entrar, que é a sincronicidade. Cláudio, vai lá. Peraí, Cláudio, você vai para outro assunto? Porque se for, eu queria falar sobre Hume e Kant rapidinho. E a psicologia. Mas se não... só para não atrapalhar o caminho. Ô, Daniela, olha aqui. Olha aqui, uma coisa. O primeiro pensador a se dedicar à questão
deixa eu mudar. Na Antiguidade Clássica e no período cristão medieval, as coisas estavam pré-estabelecidas. Quando veio o mundo moderno, no século XVII, a mudança que Humberto citou de Copérnico, né, que é fundamental, porque o que o Copérnico fez mesmo? Ao invés de ficar restrito à natureza, ele trouxe o problema para dentro da mente humana. Ele não fez pesquisa analisando a natureza. Foi a mente dele que levantou questões para a natureza responder. Logo em seguida vem o David Hume e o Kant, né? Eu estou tirando o Descartes aí do meio. A questão é a seguinte: os modernos têm que dar conta de fundamentar um conhecimento, já que mudou, não é terra, não é nada pré-determinado, mas agora nós é que vamos dar sentido às coisas. Os modernos, século XVII, XVIII, eles têm que fundamentar se é possível conhecer. Aí nós temos 3 teorias, né? Racionalismo, empirismo e criticismo, todas elas dizem que sim. Agora, como? Né? Aí, o como é que Hume é considerado o primeiro, né, a trazer esse problema para a mente humana. Né? Nós temos que trabalhar como é que a mente humana permite o conhecimento. E o Kant também. Então, na mente humana, em Kant, há o espaço e o tempo que, ao serem preenchidos, é possível conhecimento. Só que são 2 palavras que ele cita lá na dissertação de 70 e depois na Crise da Razão Pura, só para significar algo para nós. Alguma palavra, algum nome que dê condições da gente poder perceber que é possível conhecer e que há, como o Humberto disse, dentro do homem, o Kant ainda chama de sujeito, espaço e tempo puros que, ao ser preenchidos, gera conhecimento. Né? Só essa observação pelo seguinte: na sequência, Daniela, Hume vai incidir diretamente nos neopositivistas. Então, deixa eu... vai. Deixa eu só ver se eu entendi. É porque realmente é muito confuso para mim. Como que eu vejo? Que Kant falou que, para ser ciência, aquilo tem que funcionar e tem que valer para todas as pessoas, com as exceções ali, que, por exemplo, igual um remédio, aqueles que são alérgicos são a exceção. Então, tem que valer para todos, independente do lugar e do tempo. Independente se ele mora no Brasil, na China, na Índia, na aldeia, independente se ele é homem, Exato. Mulher, jovem ou velho. Então, independente do espaço, independente do tempo, aquilo tem que funcionar para todos. Exatamente. Por isso... Aí a minha dúvida é que, assim, porque, igual eu falei, no tempo, o fenômeno no tempo e espaço é uma questão mais linguística, né? Mas agora eu entendi que ela não é linguística, que ela vai para muito além do que essa questão linguística. É exatamente isso que você entendeu. O espaço e o tempo para Kant, espaço e o tempo puros para Kant, eles são universais e necessários. Então, eles devem valer em todos os lugares. Só que, outra observação, verdade para Kant é validade, não é verdade veraz. Entendi. Tipo, contra fatos não há argumentos? Não, tipo o exemplo que você deu. Em 99% das pessoas, esse remédio X funciona. Entendi. Em 1% ele não funciona. Né? Entendi. Então, é o que o Jung chama isso de verdade estatística. Sim. É uma verdade estatística, é algo que funciona na maioria das pessoas e um número menor, isso dá algum efeito colateral. Então, isso pode ser usado no mundo inteiro, por isso a importância do Kant. Outra coisa, observa que o Kant está falando de sujeito. Hegel e Marx, fora a crítica do Jung sobre Marx, eles estão falando de eu e de nós, a tentativa de recuperação do homem na nossa história. Ô, Cláudio, perdão, viu? Obrigado, professor. Obrigado, Humberto. Isso para mim sempre foi um pouco difícil de compreender mesmo. Muito obrigada. Eu tinha um encadeamento de uma sequência aqui de raciocínio ligado à questão da correspondência. Mas isso ficou lá atrás, eu acho que eu perdi.
Então, se vocês quiserem continuar aí, pode continuar. Não vai fazer sentido agora. Cláudio, então nós atrapalhamos você. Coloca, Não, não Cláudio. atrapalhou, não. Atrapalhou não, porque era uma coisa lá do começo. Tinha 2 pessoas inscritas na minha frente. Eu devia Quando ter for pedido... assim, fala logo. É, Entra e fala logo. Mas exato. tenta lembrar aí. Tá. Deixa eu ver, eu vou pelo menos comentar. Eu acho que eu não consigo recuperar mais o encadeamento, mas vou pelo menos fazer um comentário. A questão de dentro e fora, em cima e embaixo, a questão da correspondência, ela, apesar de eu ainda não dar conta do Hegel, por enquanto, eu vejo assim que Hegel consegue fazer, talvez, até o presente momento, a maior revolução possível, que reconciliar essas 2 questões, dentro e fora, essa dicotomia, o que, quando eu leio alguma coisa sobre física quântica, me parece muito, esse comentário talvez faça até mais sentido para o Humberto e para o Pedro, quando eu leio sobre física quântica, me parece muito que essa semelhança entre Hegel e física quântica. Agora, assim, onde é que estaria a genialidade do Hegel? Porque eu não vejo que tivesse, eu não vejo, hoje sim, mas na época do Hegel, eu não consigo perceber condições para ele fazer o que ele fez. Então é um trem assim, que me deixa assim, muito espantado, sabe? Hegel conseguir fazer essa reconciliação. E até onde eu vi, ele não cita Hermes Trismegisto, uma das 7 referências do Hermes Trismegisto, que é a correspondência. A física quântica, eu conseguiria perceber isso na ideia de diferentes níveis de realidade. Ou seja, não é que seja impossível, admitir dicotomia, sabe? Mas é que desde que eu considere diferentes níveis de realidade. Bom, eu fiz esse monte de comentário e não consegui amarrar da maneira que eu amarrei no começo, mas se isso fizer sentido como provocação, principalmente para o Pedro e para o Humberto. Faz muito sentido. A ideia de correspondência é fundamental à questão do conhecimento. E a ideia do conhecimento humano é simplesmente, assim, bom, da forma como eu leio, uma forma da gente se manter e reproduzir. Então, nós humanos, nós temos que fazer isso. Não tem outra alternativa. É o conceito de ética, né? O ethos, né? Aí, o grande problema que eu acho aqui para o nosso grupo, do grupo agora, em relação à pesquisa, não o grupo em relação aos estudos nossos aqui, é possível mesmo afirmar que Jung tem uma nova epistemologia? Por quê? Afirmar que ele supõe um novo paradigma, sim, né, Humberto? Lá na Energia Psíquica ele já começa dizendo eu me adequo à física quântica, né? E aí, tá. Mas agora, os físicos quânticos nunca deram conta de provar nada. E aí Jung se atreve a provar. E aí se atreve a provar isso pensando problemas psicológicos, né? Pensando a psique. É possível uma nova epistemologia? No próximo livro, A Sincronicidade, nós vamos ver que ele prova isso, né? Então, a hipótese levantada na pesquisa de uma nova epistemologia junguiana, né, eu acho que ela está confirmada. Só que falta a gente fazer o texto sobre isso provando. Isso significa o seguinte, que a quântica tem que ser demonstrada empiricamente. E a genialidade é que um psiquiatra que depois virou psicólogo, né, o Jung, né, consegue fazer isso e os físicos quânticos não. Né? Essa é a novidade. E aí abre para o que o Humberto está falando. Uma série de possibilidades de análise de fenômenos comportamentais muito diferente, não é muito diferente não, isso sempre ocorreu, mas nunca enfrentado
cientificamente, porque eu penso, essa foi a grande contribuição do Jung, não deixar debaixo dos panos coisa que está acontecendo há muito tempo, né? Não é no sentido dele querer, querer explicar se existe OVNI, como eu coloquei, ou se existe espírito, não é isso. É como isso impacta na pessoa, no comportamento dela, em sociedade. Ele joga para frente, assim como o conceito de libido. Ele joga exatamente para frente, porque agora, além dele ter um paradigma quântico que joga para frente, né, ele nega toda a teoria epistemologia causal, né? A grande contribuição que nós poderíamos dar, Catiúcia, Cláudio, a gente da filosofia, é que há uma lacuna aí entre a teoria da causalidade, que ele está pensando, gente, duas causalidades. Há uma causalidade aristotélica e a outra causalidade na física clássica. Isso tem que ficar claro no texto nosso. Qual é que é a diferença entre elas? E aí, ele esquece, ou ele não cita, e não é necessário no argumento dele, há outras epistemologias aí, né? Essas outras epistemologias, a gente tem que realçá-las, mesmo para dizer da novidade da nova epistemologia sincrônica junguiana, né? E aí, com experimentos que ele cita lá na sincronicidade, a gente provar essa tese, né? Então, Cláudio, essa questão da correspondência sempre foi fundamental para a teoria do conhecimento. Você pescou em cima da mosca, né? Se não há correspondência, não há conhecimento. Agora, como fazer correspondência desses elementos que ele investiga, que o único que se atreveu a investigar essas coisas cientificamente foi o Freud, pelos sonhos, né? Depois, agora, o Jung, né? Então, os psicólogos colocaram para nós, da filosofia, que a profundidade humana é muito maior do que a gente supunha, sabê-las pela consciência, estar ciente delas conscientemente, né? Aí a antropologia muda totalmente depois de Freud, né? Agora, o Jung, além dessa questão de não ser causalista, e aí influi na forma como ele investiga os fenômenos psíquicos, né? Ele ainda, na minha hipótese, cria uma nova epistemologia ao tentar demonstrar cientificamente, né, que esses fênomenos não só ocorrem, mas eles podem ser descritos na linguagem científica, né? Então, eu acho que essa é a grande coisa em relação à correspondência. Sobre o Hegel, depois a gente fala, Cláudio, tem muitos elementos aí. Eu penso que a gente tem que pensar assim, gente, ó. Professor, uma coisa. Fala mesmo. É só assim, tem o Leandro Eudicleia que não sabe onde é que apareceu esse princípio da correspondência. A gente vai aprofundando demais, assim, acho sempre bom a gente dar uma definiçãozinha para lembrar o que é isso. É porque, assim, ó, no início do livro, Sincronicidade, a gente vai ver ainda, mas como já estamos citando, o Jung está escrevendo junto com o Pauli, que é o físico. E o Pauli é que lembra o Jung que houve um debate ainda na passagem da Idade Moderna entre o Kepler, o físico, né, e o Robert Fludd. E o debate, quem venceu foi o Kepler, que ficou o quê? A tríade científica, tempo, espaço e causalidade. Então, ou seja, e o Robert Fludd defendia tempo, espaço, causalidade e correspondente. A correspondente ou correspondência era o princípio usado pelos alquimistas, na época, na Idade Média, pelos magistas também. Eles trabalhavam alguma coisa aqui, por exemplo, essas duas canetas, e de certa forma isso iria produzir um efeito à distância. Isso aqui corresponde a outra coisa. Tá? Naquele filme, se eu não me engano, Quem Somos Nós, fala do efeito borboleta também. O leve tremular das asas da borboleta pode produzir uma tempestade de outro lugar. É mais ou menos o princípio da física, corresponde, as coisas se correspondem. Durante toda essa idade moderna, contemporânea, o princípio da correspondência foi esquecido. A lei de Newton foi feita apenas com a lei de causa e efeito. Mesmo o espiritismo foi feito apenas com a lei de causa e efeito, que é o que Jung está estudando agora.
Por quê? Era o quê? Tempo e espaço, que são formas do conhecimento, né, de você perceber o mundo. Só que para você entender o mundo, você precisa, além do tempo e espaço, conectá-los. Só que você conecta da seguinte maneira: aqui tem uma semente, agora tem uma plantinha. Aqui tem uma semente, agora tem uma plantinha. Ora, plantinha é mais ou menos essa ideia. O que vem primeiro, o que vem depois. Uma ideia simplista aqui da lei de causa e efeito. A ciência mais ou menos é construída por observação, onde você localiza o espaço, você chamado recorte, e ali observa no decorrer do tempo o que acontece. Então o tempo corre, o recorte do espaço fica. Na correspondente, agora volta com a física quântica, nós podemos fazer um recorte diferente. Não vou recortar o espaço como a ciência fez e a filosofia fez até então. Agora, ao invés de recortar o espaço, eu recorto o tempo. Olha que coisa diferente. Então, o que nesse tempo aqui agora está acontecendo a grandes distâncias? Pelo princípio da correspondência, as coisas se correspondem sem necessariamente uma coisa causar a outra. Isso que é o grande enigma de uma nova forma de percepção. Politicamente poderia analisar isso, filosoficamente, fisicamente, que é o que foi conhecido na física como não localidade. Você pega aqui 2 elétrons, né, muda, aí ele interage, separa grandes distâncias e um começa a interagir com o outro, sem haver comunicação entre Exatamente. a luz. Tá? É exatamente isso, Beto. Que ele faz com o exemplo das cartas lá na sincronicidade, né? Isso. Então, assim, só para ficar claro, é um princípio que revoluciona muito, porque ele vai aparecer agora. E Heráclito, na antiguidade, quando ele falou isso a primeira vez, você vê, na antiguidade, primitivo, lá, grego primitivo, ele coloca o seguinte, de tal forma que as coisas estão sempre fluindo. Na hora que você tenta pegar, já foi, já viu outra coisa. Ele era chamado de um obscuro. De certa forma, para mim, o pai da física quântica mesmo foi lá, Heráclito mesmo, que planta rei, tudo flui, nada fica, coisa sempre em mutação, sempre mudando. Ele abre toda essa possibilidade de a gente entender que, a partir do choque dos opostos, uma outra coisa vira. Então, é o início de um pensamento, começado lá antigamente, de certa forma, cai no esquecimento durante toda essa modernidade, nossa, que eu falo da física, a física moderna, a construção da física, ela não entrou. Por isso que a física revolucionária aqui da Alemanha, a Alemanha faz uma física revolucionária, por quê? É a Alemanha que desenvolveu o pensamento kantiano, é a Alemanha que teve Hegel, mas é a Alemanha que teve Nietzsche, gente. Não podemos esquecer do Nietzsche, que bombardeou tudo, atirou para todo lado. Então, uma filosofia emocional, o romantismo é uma filosofia emocional. De certa forma, houve uma física explosivamente incoerente e irracional também. É só para a gente entender, para voltar nesse ponto, porque a gente está começando a tangenciar, é o objetivo desse grupo. Então, só para ficar mais claro aí, porque às vezes a pessoa olhando no primeiro momento fala, nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir entender. Está muito difícil. Mas não é tão difícil assim, não. Uma outra coisa que eu queria só para fechar aqui esse raciocínio, sem estender muito, é que, para vocês terem uma ideia, a prova de que o exterior, assim, de que nem todo mundo enxerga exteriormente as mesmas coisas, é que um físico quântico, depois de fazer seu mestrado, doutorado e trabalhar na área, ele começa a ver a física quântica em tudo. Mas quem não fez esse estudo não vê. Sabe que existe, mas não entende como. É a prova. É a mesma coisa dos espíritos, dos fantasmas. Então, assim, só para a gente ter uma provocaçãozinha, assim, nem todo mundo vê a física quântica. Você tem que passar por um processo junto, viajar junto, sofrer junto para começar a entender esse negócio de física quântica. Eu digo, você está no nível psicológico. Por isso, uma psicologia... Quem daria conta da física quântica? Na psicologia apenas a psicologia profunda. Apenas a psicologia de sofrimento. Apenas a psicologia de choque, fragmento, de choque. Quem eu sou? Não sei quem eu sou louco, eu sou 1000 lutando contra todo mundo. Quer dizer, assim como a física dos loucos gera a física quântica relativista, a psicologia dos loucos, que são as pessoas que tiveram coragem de olhar os seus vários eus, ou nem muitas vezes dar conta dos seus eus, ou dos seus sonhos, tiveram a coragem de expor, deram, vamos dizer, um impulso gigantesco, a tal ponto que a gente tem que questionar realmente quem é o louco hoje. Quem é o louco, quem é o doido, quem é o diferente. Quer dizer, hoje antes o diferente era o louco, né? E hoje o diferente nós precisamos dele, para a gente estar conversando e dialogando. Humberto, só falar uma passagem bíblica, né, que fala assim, que a verdade, conheceis a verdade vos libertará. É bem isso, quando a gente conhece, busca, aprende, a gente começa a ter olhares e percepções diferentes das anteriores, né? Porque os estímulos, eles são muitos à nossa volta, mas a gente vai captar na medida do nosso entendimento. Então, se a gente amplia nosso entendimento, a gente vai
captando. Tem um nome que chama atenção seletiva, eu não sei quem criou esse termo, nem qual é a abordagem da psicologia. Não, é o coisa, uai, o Darwin. Sim. Então, nem é da psicologia, é da biologia, né? Então, o que acontece? Eu vou comprar um carro, eu estou a fim de comprar um Camaro azul. Amarelo. Quase não existe. Amarelo. Amarelo tem mais, né, Pedro? Aí fica mais fácil. Mas aí você começa a ver Camaro azul em todo lugar. Aquilo que você não via nunca antes, agora toda rua quase tem um. Né? Ou uma mulher fica grávida e de repente ela começa a ver grávida em todo lugar. Então, Fala, Daniela, depois eu quero falar uma coisa para você. Não, mas é isso, eu quero dizer que seria nesse sentido que eu entendi essa explicação do Humberto. Assim, como Daniela, olha só, no meu trabalho mesmo isso aconteceu. Eu trabalhei um longo tempo no combate ao trabalho infantil. É a coisa mais engraçada. Quando você começa a trabalhar, você começa a ver o trabalho infantil, que é invisível aos olhos das pessoas. Cheguei uma vez em Caldas Novas, vou contar aqui rapidamente, e Caldas Novas está tomado de trabalho infantil, as pessoas simplesmente não viam, não conseguiam enxergar. E o que era engraçado, que à medida que eu fui avançando, aqui eu posso falar, já é uma situação que já está no passado, mas a criança lá do Lava Jato Caldas Novas estava muito servindo como aviãozinho, estava um tráfico internacional gigantesco dentro de Caldas. Eu tive problemas sérios, saí fugido, ameaça de vida, reuniram até para mesmo executar a gente, porque nós descobrimos o problema do crime organizado em Caldas Novas, e se isso aconteceu, como? Isso não existe. As pessoas não conseguiam enxergar, nem eu enxergava. Então, assim, a partir desse momento ficou muito fácil. É como habilidade policial. Você começa a ver rastros de crime, quando você trabalha muito tempo com isso, você se prepara interiormente, você começa a enxergar exteriormente. Eu só achei brilhante a sua colocação, porque a tua experiência aqui fácil, foi essa que, ao longo da vida, foi mudando. A gente bate o olho, vê um monte de coisa, a pessoa não vejo. Aí você explica, a pessoa, não, agora estou vendo. Então, como é possível provar ou ter fundamentos psicológicos para as pessoas que têm crença em espíritos? Esse é o tema, né? Agora, a Daniela acabou de colocar para mim um problema, Daniela, que eu nunca tinha pensado nisso. Trabalhar a epistemologia bíblica, porque há a passagem de Paulo, quando ele simbolicamente cai do cavalo, e Deus teria falado com ele ir para Damasco e ficar na casa de fulano de tal, e lá aparece um cara chamado Ananias, e Ananias era um jacu, Paulo era intelectual, né? E o Ananias, na sua jacutice toda, ou a gente diria na forma do Kung Fu, na sua simplicidade toda, consegue fazer com que o Paulo inverta o olhar, que é isso que o Humberto está falando. As pessoas não olham os meninos porque, epistemologicamente, seguindo agora Foucault, talvez o terreno não esteja propício para olhar. Bastou com que o Humberto usasse o modelo causal para provar que havia tráfico de droga ali, utilizando, pelo que eu entendi, de crianças, né, para que as pessoas que têm a cabeça causal pudessem dar espaço a esse argumento. Esse é o problema do Jung. Como é que as pessoas que têm cabeça causal podem trabalhar temas que não há ligação direta entre causa e efeito? Ele não nega a causalidade. Ele só diz que a causalidade funciona, mas existem comportamentos ou fenômenos psíquicos que não têm causa, né? E esses são relegados ao esquecimento, mas não se esqueçam que ele joga para frente. São relegados ao esquecimento para quem? Para o modelo de ciência que nós olhamos. A forma como o povo lá de Caldas Novas olhava era como, então, se essas crianças não fossem nada. E que tráfico, então, não fosse nada, porque modelo causal, né? Mas aí, né, ao provar pelo olhar causal, né, abriu-se o espaço para que as pessoas pudessem mudar o olhar. Com certeza não aconteceu isso, né? Porque nós ainda não estabelecemos esse olhar quântico. Mas, lembra que o Humberto começou dizendo, no meio da fala dele, que
que ele considera fundamental a ciência, a mecânica quântica. Por que ela não emplaca? Exatamente por isso, por uma questão epistemológica, por um solo, né? Não adianta a gente encontrar e trabalhar e viver no mundo causal, né, sem se referir a esses problemas psíquicos comportamentais que acontecem, influem na pessoa e na sociedade e são relegados ao esquecimento porque a gente não consegue explicação causal. Essa é a grande tese. Olha o título que ele põe, né? Como é que eu vou fundamentar? Então, é um cientista. Como é que um cientista vai fundamentar, eu e Jung, né, que a crença em espíritos é possível ser descrita experimentalmente, né? Ô Pedro, você mencionou Paulo só para citar como exemplo de mudança epistemológica? O Paulo, ele via o mundo de uma forma. Depois que ele se encontra com Ananias, ele vê o mundo de outra forma. Qual que é a forma que ele via? A forma filosófica, né? De que o conhecimento é uma conquista humana. O Ananias apresentou para Paulo um olhar distinto. Não estou avaliando se é assim ou não é, mas ele apresentou para o Paulo que o conhecimento não é uma conquista humana, é uma doação sagrada. Para o Paulo conceber isso, ele teve que se desfenomenalizar, ele teve que mudar o olhar. Talvez esse esforço do grupo nosso é exatamente esse, e do Jung também. Não adianta ler Jung com a cabeça causal. Acho que é essa tônica que o Humberto bate, não só hoje. Vai. É o seguinte, nós já estamos tocando no parágrafo 582, então vamos falar do 582. Aqui realmente é uma coisa interessante. Só uma pequena mudança é o seguinte, muitos entendem, aí começa o momento da conversão de Paulo como um momento repentino, quando ele vê o Cristo. Segundo o estudo do Jung, o que acontece? Essa conversão, ela foi acontecendo aos poucos, na sombra. Na sombra. Ele tal paixão pelo movimento do cristianismo, de tal paixão, que ele projetava isso fora. A tal ponto que ele queria matar cada vez mais, que aquilo doía tanto dentro dele. Imagina, ele tem uma certeza de mundo, mas algo é tão forte, um outro eu dentro dele está vibrando, e aquilo é o complexo, a tal ponto que ele sofre a possessão do complexo. Olha aí. E é um complexo que não se associa ao eu. Entenda bem. Então, nesse momento, acontece o seguinte, a projeção do Cristo na frente. Isso não quer dizer que não há um Cristo aparecendo para ele. Olha só, se nós entendemos de forma causal, e aqui eu faço, aqui na verdade eu faço uma pequena crítica ao Jung ainda. O Jung aqui é causalista ainda. Se ele tivesse escrito a sincronicidade primeiro, tivesse amadurecido, ele escreveria diferente aqui. Vou mostrar por quê. O que acontece? Pelo princípio da causalidade, ele foi o quê? Mudando, foi sofrendo, a sombra tomou posse e sofreu possessão. Na hora que aquela possessão ocorreu, o Cristo tomou conta dele, ele jogou o Cristo para fora. E o Cristo foi tal que apareceu para ele. Olha, causal. Primeiro a todo um movimento, depois há uma explosão, uma projeção, Cristo aparece, que é a projeção da psique dele, e na hora que fala as coisas, dói tanto que não consegue mais ver. Por quê? Ele não tem olhos para a nova realidade. Ele não conhece os olhos da sombra. Então houve uma dissociação tal que a sombra apareceu para ele. A sombra é Cristo. Deixa ele cego. Mas não é que deixou cego. A própria psique falou, eu não sei o que é isso. E não conseguiu enxergar mais. Foi preciso, então, por uma culpa que então veio, meu Deus, mas eu matei tanta gente. Ficou cego. Precisava que o perdão agora fosse projetado. E esse perdão, ao invés de ser interior, é projetado em Ananias. E Ananias, que é um cristão, é que o perdoa e devolve a vista. Então, ainda é uma visão causalista. Vou provar para vocês que isso é uma visão causalista. Por quê? O que é o princípio da correspondência? Todos os processos estão acontecendo e, ao mesmo tempo, o mundo exterior está acontecendo por correspondência. Na hora que ele estava pronto para entrar em erupção, para o Cristo interior despertar com aquela dor toda, o Cristo exterior aparece. Existe a correspondência do Cristo exterior, sim. Um Cristo aparece para ele. Não importa, algo apareceu para ele. Então, falando
Possível, estou dizendo que aconteceu. Estou dizendo que, no princípio da correspondência, nós abrimos a possibilidade de que algo exterior aconteceu de fato, porque ele de fato estava pronto interiormente. Então, quando diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta que ele está fazendo dentro também. Por que eu persigo Cristo? Cristo, você tem que morrer, aquela coisa toda. E aquela fúria bate, e acontecem as duas coisas. Então, isso é fantástico, porque a correspondência é muito mais rica. Ela oportuniza as coisas acontecerem além de nós, da psique. Então, acontece, o que está dentro é o que está fora. Amadureça por dentro, é Sócrates também, amadureça por dentro e o mundo mudará. Por isso que eu falo, presta atenção em nós mesmos. Somos os mesmos antes de estudar Jung? Somos os mesmos antes desse grupo? Esse nosso contato, gente. Não estou falando só em Jung, não. Nós aqui, uns com os outros. Olha o quanto cada um de nós ajudou a mudar a nossa visão de mundo fora. Eu vejo muito mais coisa a partir desse contato entre nós. Aí você vai dizer, não, nada existe exteriormente. É o solipsismo, só existe eu. O causalista leva o solipsismo às vezes, tem que tomar muito cuidado. Enquanto que a correspondente leva assim, Pedro realmente existe, Humberto realmente existe, Cláudio existe, estamos em efeito antena. Agora eu vou explicar o que é o efeito antena, para lembrar. A emissão... Humberto, deixa só eu falar uma coisa aqui. Tem uma mulher, não sei se ela é viva, chama Brian Kate. Alguém já ouviu falar dela? Só um pouquinho. Eu já te passo a palavra. É que senão eu não termino o raciocínio para terminar, estou finalizando. Tá. Olha só, o que é o efeito antena? Eu vibro numa frequência e um receptor recebe a mesma frequência. Causa, efeito. Tá? Hoje nós temos, a partir da física quântica, uma outra coisa. Por exemplo, suponhamos que nós estamos aqui no efeito antena. Eu estou falando e vocês estão recebendo e vibrando a mesma frequência. Portanto, estamos conectados. Pela física quântica, vem um conceito mais amplo chamado campo. Que não necessariamente eu sei se eu estou falando de mim ou se estou falando a partir do campo que estou permutando com a mente de vocês. Estou avançando um pouquinho mais. Agora sim, é uma psique quântica, tá? Ou seja, o que eu estou falando, eu posso estar falando algo que não necessariamente estava originalmente na minha mente, mas está na mente do Pedro, estou falando. O David Clerc está caladinho, mas está falando pela minha boca. Ou então do Cláudio. Então o que acontece? Nesse momento, eu estou em campo, quer dizer, a gente não sabe quem está dirigindo quem, nós estamos sempre permutando algo, nem a palavra seria permuta, mas virando um. Nesse momento somos um, nesse momento tornamos um. Um por quê? Não sabe quem causa em quem. Por isso que a ideia da unidade na diversidade. Eu tenho diversidade, mas construo unidade. Daí porque Jung buscou lá no Oriente Antigo a ideia de unidade, que ela também era simplista. Tudo é um. Esse é simples. Porque faltava o indivíduo. Tudo é um e ao mesmo tempo tudo é separado, tudo ao mesmo tempo é conectado. Depende do nosso conhecimento. Essa riqueza só foi oportunizada agora. Por exemplo, Saulo converte quando veio o Cristo. E ele completa a conversão com Ananias. Mas essa conversão, Jung prova que ele realmente estava sofrendo porque ele perseguia mais qualquer pessoa do Sinédrio, os cristãos. E quando a pessoa persegue demais a outra, nós sabemos que é porque essa outra afetou a parte da sombra. Quando nós temos... Eu olho para a pessoa e o meu afeto, eu fico extremamente incomodado com a presença de uma pessoa, porque aquela pessoa tem a ver comigo, é a minha sombra. Se não fosse isso, por exemplo, quando Cristo disse, não julgueis para não ser julgados, na verdade, eu não queria dizer julgados, não é uma tradução correta. Ele quis dizer, não condeneis para não seres condenados, porque julgar faz parte do espírito. Nós temos que julgar. Mas o condenar é um passo em que, quando eu condeno, na verdade, Cristo não tinha elementos na época para dizer, mas ele era, vamos dizer assim, Jung e Cristo são duas linguagens muito similares. Que quando ele diz, não condeneis para não ser condenado, é porque, na medida que eu me condeno, na sombra, eu projeto e condeno o outro. Olha tudo que Jung é atual. A gente entende Cristo lá atrás também. A gente entende um aspecto teológico fantástico. E é isso que eu estou vendo aqui na conversão de Paulo. Ele está irritado, ele está perseguindo as pessoas. Por quê? Porque está incomodando. A sombra está ali, ó. E o complexo está ativado. Aí ele entra no limiar da consciência e aparece interiormente. Eis que o Cristo aparece para ele. Por isso também, não haveria possibilidade de Cristo aparecer para todos. Se a gente olhar na história linda da igreja, nós temos aí fenômenos, a história da Bernadette, Lourdes, Fátima, Joana d'Arc, Francisco de Assis. Alguém tem dúvida que essas pessoas eram incomuns? Ou a gente vai duvidar que é ciência? Então, iludidos, fantasmas. Gente,
Justamente porque um aspecto da psique entra a tal ponto, uma dor interior, algo é acordado dentro e o exterior aparece. Isso é a conversão de Paulo. Eu queria questionar em 582, que eu achei fantástico, porque fala de algo profundamente psicológico. Paulo, de Saulo para Paulo, é o que nós temos que fazer com a nossa sombra. E aqui uma prova de que a sombra não necessariamente... Exatamente. Tá? Viu, Daniela? É porque era um raciocínio longo que eu queria colocar. Agora pode falar. Obrigado. Obrigada, é porque eu não queria perder o que eu queria falar, desculpa. Mas aí eu perdi o meu. É complicado. Sim, é que eu achei que você já ia mudar. Não ia. Eu sou aqui. De todo jeito deu certo, porque você não mudou e eu não perdi. Tá. Essa mulher, eu acho que ela é americana, ela faz um trabalho que chama O Trabalho. E esse trabalho consiste em algumas perguntas, né? Eu não me recordo delas, mas essas perguntas vão fazer com que a pessoa consiga entrar, tipo, a partir de um problema que ela vê no outro, um problema que ela vê no externo, ela consegue olhar para o interno e entender que aquele problema é dela. É muito interessante. Eu posso colocar no grupo alguns vídeos, e eu tenho isso impresso, mas eu só queria trazer que existe uma forma psicológica, vamos dizer assim, uma ferramenta para a gente olhar para essa sua fala na prática, né? Então, eu queria trazer isso. É muito simples, é tão simples que parece até idiota, mas tem essa profundidade do que você está dizendo aqui, nesse processo, né? Se vocês quiserem, eu posso postar no grupo. Eu não consigo falar além do que eu estou falando, porque eu não lembro das perguntas e posso incorrer em erros, né? Mas é isso. Desculpa eu ter te interrompido. Não, foi fantástico. É isso que a gente precisa. Anotar. Às vezes anota, é não mudar de assunto. Como eu estava dentro do assunto, foi isso que deu certo. Se eu mudasse de assunto, aí não, tem que interromper mesmo. Agora, o que o Leandro falou, eu quero responder agora, o que é muito rico. O Leandro falou sobre a verdade, né? Tem um livro da Marilena Chauí, chama Convite à Filosofia. Lá ela faz uma comparação entre o que significa verdade para o grego, para o romano e para o hebreu. Ele coloca lá que a verdade para o grego, a palavra aletheia, né, que é uma coisa assim. O que é a verdade? A verdade tem que corresponder a alguma coisa. Eu digo assim, é verdade que existe uma borracha dentro da minha mão? Só tem um jeito de você saber se existe a verdade dentro da sua mão. Isso é a verdade grega. Não existe. É um copinho aqui de antibiótico. Aí ele cita a verdade para os romanos, que é veritas, que os fatos têm que corresponder aos documentos. Ela faz dessa citação. Mas no hebraico, a palavra é emuná. Não tem nada a ver nem com a aletheia, nem com a veritas, tem a ver com emuná. O que é a verdade da emuná? A verdade é algo que você evolui para ela. A verdade está sempre no futuro, para o hebreu. Olha que coisa interessante. Então, a emuná é algo que parece muito assim, você caminha para a verdade. Por isso, quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala o seguinte, eu sou o caminho, para quê? Para a verdade. Você caminha para a verdade. E uma vez que você encontra a verdade, você está na verdade, você encontra a vida. Olha, aí você entende o que o Cristo está falando. Mas quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, ele pergunta, o que é as veritas? Jesus fala, tu não entende de emuná. Você não sabe nada de emuná, então tu fica calado. Então, sim, a emuná tem a ver com o que a gente chama de nossa evolução em direção ao self. Por isso que conhecereis a verdade para o Cristo. A verdade não é aletheia, não, gente. Não é intelecto, não. Olha a diferença. Para o Cristo, conhecereis a verdade anda, vive. Não existe verdade sem vida, sem andar, sem se movimentar, sem sofrer. Por isso que a doutrina do cristianismo, aparentemente, é a doutrina do sofrimento. Mas o que o Cristo quis dizer é o seguinte, não, o sofrimento é aparente. Quando você vai estudar matemática na escola, você sofre para aprender. Mas depois que aprende, você tem uma felicidade enorme. O físico sofreu com a matemática, com a física. O historiador sofreu para aprender os primeiros conceitos de história. O filósofo, o psicólogo, não é verdade? Então o sofrimento é aparente, é igual parto. Você sofre para ter o filho. E depois que tem o filho, você nem lembra mais do sofrimento. Essa é a verdade de Jesus, da emuná. Então, quando o Leandro coloca a questão da verdade, nós temos conceitos diferentes da verdade. A Marilena Chauí nos ajuda a compreender aqui. E eu acho fantástico, tem tudo a ver com a verdade do Jung também. Ele vai adotar, de certa forma, isso aqui o tempo todo. Porque é algo que está sempre no devir.
Está sempre acontecendo. Não há uma verdade estanque. Ora, antes nós tínhamos a verdade estabelecida, uma verdade eterna, das leis universais da gravitação, em Newton, Kepler, Copérnico, Tycho Brahe, e vai por aí, foi Giordano Bruno, e todos eles estabeleciam uma verdade estanque, e nós chegamos até no eletromagnetismo, começa a revolucionar tudo. E vem, então, a teoria dos quanta. E aí a coisa muda de novo. E a gente volta a esse conceito, por isso, muita gente não entende. Mas houve uma explosão de espiritualidade a partir até do conceito do Otto, agora fugiu, escreveu o Sagrado. Professor, ajuda aí. Rudolfo Otto. Rudolfo Otto, isso. Onde vai tirar a ideia do luminoso, que o Mircea Eliade utiliza, o Jung também. Então, assim, isso nasce de novo, é como se fosse um renascimento de espiritualidade do materialismo reinante. De certa forma, temos isso acontecendo hoje. Isso está acontecendo. Embora a epistemologia foi negada, essa forma pelo intelecto, as pessoas, de alguma maneira, estão vivendo. Então, é muito legal esse conhecimento. Essa conversão de Paulo aqui, para mim, ajuda a ilustrar todo esse capítulo 11, porque só 582 vale a leitura, vale o estudo. Só o 582. Vale mesmo. Eu ia falar que eu acho interessante, estou lendo, inclusive, agora um livro do Eliade, que chama Mito e Realidade. E ele coloca lá que um mito para o primitivo, né, entre aspas, é uma verdade, não é questionável. É aquela história que está sendo contada, ela aconteceu de fato, né? E o mito, ele não é simplesmente uma abstração, uma coisa assim que a pessoa fica ali divagando, pensando, né? Então, aquele mito, ele é vivenciado, experienciado através do ritual, né? Então, ele é uma verdade que ela é vivida. Ela não é só pensada. E isso me faz ver que essa coisa do Kant, quando Kant estabeleceu a ciência e a possibilidade de ter uma validade e não a verdade, acabou que o que ele fez foi jogar a gente num profundo vazio, né? Porque, na verdade, toda essa animosidade, essa coisa do númeno, o númeno sob a perspectiva do movimento, e do movimento, a percepção da vida, como ela é mesmo, né? Como manifestação de vida, energia e tudo, a gente pode ver na sequência, depois que o Kant faz isso, a retomada toda do romantismo alemão e uma tentativa do homem em recuperar esse sentido, que de certa forma ficou colocada de lado, assim, né? Uma coisa do Kant. Era só isso que eu fiquei com vontade de falar. Leandro, aqui na universidade, na Federal, eles falam Mircea Eliade. A pronúncia aqui é Eliade? Eu ouvi você pronunciando. Eles falam Eliade aqui? Eliade? É Mircea Eliade. É porque lá na UFSC, o meu professor falava Eliade, por isso que eu estou perguntando, que às vezes tem professores... Mircea Eliade mesmo. Eliade, eu falei Eliade, né? Ah, não, tá. Não, só curiosidade, porque às vezes tem diferença de pronúncia de um lugar para o outro, só para aprender mesmo. Obrigado. Pois e aí isso que me faz pensar, me fez refletir, porque assim, a realidade tem um sentido, ela pressupõe que esse sentido seja algo vivo. Você está entendendo como é? Que não seja simplesmente uma abstração, uma explicação, algo que eu entendo assim pelo pensamento e aquilo se torna algo absoluto. O sentido, assim, olha, isso para mim faz sentido, certo? Então, assim, faz sentido, a partir de quando faz sentido, eu também tenho força para ir atrás, eu acordo, eu vou, então, assim, tem a ver com vocação, tem a ver com essa possibilidade de movimento, de vida mesmo, né? E aí, e isso para mim que é paradoxal, porque quando você descobre, quando você explica o sentido do sentido, quer dizer, quando você tenta iluminar a verdade e saber acerca do sentido, não do sentido, mas explicar o sentido, automaticamente ele deixa de fazer sentido, que foi o que aconteceu com Kant, foi isso que o Kant fez. Leandro, eu acho. Você já leu como é que chama aquele pastor alemão?
Pastor da Alemanha, né? O cachorro. Esse aqui é um pastor alemão. Esse aí... Não, como é o nome dele? Tem um vizinho aqui que é pastor alemão. Paul Ricoeur. Já leu? Não. Tá vendo? Então vamos voltar para o Jung. Ó. Só um pouquinho, assim, só para completar. Quando Kant explicou a razão, porque até então a razão estava identificada. Olha só, o ego inteiro estava identificado com a razão, a ponto de explicar Deus. Então, assim, ainda naquele tempo ali, ainda havia uma certa misticidade, ainda havia algo místico na razão. A hora que Kant explica a razão, ele joga todo... A hora que ele fala do sentido, ele joga todo mundo no vazio. E aí, automaticamente, um outro sentido tem que reaparecer. Desculpa te cortar, professor. Não, só dizer aí, tem até outro elemento aí. Sobre o fato da razão, que é muito complicado em Kant, tem textos muito bons do Guido de Almeida e do Loparic. Eu tenho esses textos, posso te passar. Mas você não leu por Ricoeur e você falou a mesma coisa que ele falou. Pensando em Jung, na questão arquetípica, né? Foi o grande filósofo que nós tivemos, ele morreu há pouco tempo, ele era um pastor de uma igreja alemã, Humberto, para não ficar pastor alemão, e ele deixou toda a obra dele para essa igreja presbiteriana. Esses presbiterianos gostam muito de estudar, né? Então, o último livro dele que eu li é muito interessante, porque ele pega a palavra reconhecimento, que é um tema interessante em Hegel, e ele, para escrever, ele usa dicionários. Isso está acabando, Leandro, a questão daqueles filósofos, como é que a gente chama, exegéticos, que estudava o sentido das palavras, esqueci o nome. Bom, mas ele é um dos últimos, e ele tem livros. Filólogos? Filólogo. O filólogo está acabando, né, Humberto? Eu gosto muito de filólogo. Nietzsche. Nietzsche, o Heidegger, o Hegel, né? Eu acho que todos nós, porque o Paul Ricoeur, né? Porque a ideia disso que você acabou de falar, que uma palavra ela tem semânticas distintas, às vezes numa mesma época, né? Então acho que vale a pena ler o livro dele sobre isso, né? Do Paul Ricoeur, né? É um dos últimos, né? Nós tivemos alguns. Quem fazia muito isso e deu uma contribuição à humanidade enorme, porque a gente tem que deixar de ser preconceituoso, foram os padres da Igreja Católica. Eu queria só continuar a leitura aqui do 582, no finalzinho, tá? Humberto, só uma observação. Pedro, ele ter aparecido, nesse finalzinho, o fato de Cristo ter lhe aparecido, tá acompanhando aí? O fato de Cristo ter lhe aparecido, só quero ler esse finalzinho aqui para fechar esse ponto do Saulo que eu acho importante. Ó, o fato de Cristo lhe ter aparecido, então, de modo quase objetivo, como visão, se explica pela circunstância de que o cristianismo de Saulo era um complexo inconsciente. O cristianismo de Paulo era um complexo inconsciente. Por isso é que este complexo lhe aparecia sob a forma de projeção, como não pertencendo a ele próprio. Olha aí, não identificou com o eu, está na sombra. Olha tanto que é legal isso aqui. Ele não podia ver-se a si mesmo como cristão. Nesse momento que Cristo aparece, ele não podia ver. Então, o eu não é cristão. Mas o capeta dentro dele, que é o Cristo, é a projeção. Olha que interessante. Nesse momento, o Cristo é o anticristo para ele. Nesse momento que ele percebe os cristãos, ele está defendendo a lei de Moisés, ele defende a Bíblia, porque não existe um Novo Testamento, apenas um testamento, e esse cara que apareceu ele tem a audácia de criar um Novo Testamento, um evangelho, né? Então, ele é algo negativo, então ele está na sombra. Então, ele projeta. Então, o diabo aparece para ele, que é Jesus. Olha que interessante. Por isso, cego, em consequência, a resistência a Cristo. Veja como o demônio, né? E só pode ser curado de novo por um cristão. Só que o problema é que nesse momento foi tão forte que a coisa acontece dentro dele e tudo muda. Aparentemente. É o chamado salto quântico. Olha aí, lembra que a gente conversou sobre a possibilidade de um salto quântico na psique? Olha aí que legal. Então, de certa forma, esse fenômeno explicado pelo Jung continua de maneira riquíssima. Olha lá. Ele não podia ver-se a si mesmo como cristão, por isso consegue, em consequência, já li, né?
pode ser curado no por um cristão. Sabemos por experiência que a cegueira psicógena em questão é sempre uma recusa inconsciente a ver. Na verdade, não ficou cego, ele recusava ver, por um aspecto psicológico. Olha, tem que ser rico para nós. No caso de Saulo, essa atitude corresponde à sua resistência fanática ao cristianismo. Essa resistência, como nos mostra a Escritura, nunca desapareceu, olha que interessante, nunca desapareceu inteiramente em Paulo. Ela irrompia ocasionalmente sob a forma de acessos, erroneamente explicados como epilepsia. Esses acessos correspondiam a um retorno subitâneo do complexo de Saulo. Então, ou seja, por mais que tenha sofrido a conversão súbita, quem foi para a sombra? Saulo, gente. Saulo foi para a sombra. Ele continua vivo, ele é um outro eu de Paulo. Isso é muito legal. Que agora, nesse momento, ele vai chamar de quê? De demônio. O Saulo é o demônio dele. E aí, quando o demônio aparece, ele entra em convulsão. Por quê? Na verdade, é um aspecto psicológico, jogou para o inconsciente, a sombra cresceu, ganhou energia, entrou em luta. Aí aparece quem? O Saulo. Paulo lutando contra Saulo. E ele vai chamar isso de homem velho. Olha que interessante. E aí aparece a explicação do homem velho. Aí ele vai terminar, ó. Esse correspondia ao retorno subitâneo do complexo de Saulo. O complexo se dissociou com a conversão, como já acontecera com o complexo de Cristo. Eu só queria finalizar, porque eu achei riquíssimo, e confessar uma coisa aqui para vocês, viu, gente? Você que ajudou a entender um caso de alguém muito importante para mim, que já faleceu, mas que eu não entendi, que tinha esses acessos. E agora me ajudou a compreender o porquê de certas coisas que estavam acontecendo. Quer dizer, uma coisa que um está escrevendo, olha como que é esses processos, né? Estamos tirando uma dúvida que às vezes está procurando, perguntando por outros caminhos. Olha que interessante. Essa pergunta eu fiz ainda à noite, antes de acordar, que esse trecho aqui, eu estava lendo de madrugada, levantei hoje de madrugada para estudar. E interessante que respondeu minha pergunta. Aí eu me pergunto também, eu não sabia que você estaria aqui, mas respondeu uma pergunta minha. É só uma confidência. Cláudio, você ia falar? Eu tô doido, tenho a impressão que você ia falar. Oh, não, passou. Cláudio, deixa eu falar aqui. Põe no... Tô ficando doido. Põe no 585. Sob o ponto de vista psicológico, os espíritos são, por complexos inconscientes autônomos, que aparecem em forma de projeção, porque, em geral, não apresentam nenhuma associação direta com o eu. Né? Por isso que Jesus, aqui nesse caso, é espírito para então, é uma projeção do Jung. E aí, de Saulo virando Paulo. Aqui, aí volta um pouco no 582, mais ou menos umas 15 linhas para baixo, ele fala assim: Saulo já era inconscientemente cristão desde muito tempo, né, que o Humberto até se referiu. Né? Então, é uma coisa importante para nós, para vocês principalmente, mas Catiúcia, Cláudia e eu, que somos lá da filosofia, é que nós da filosofia, talvez a gente tivesse que parar um momento para discutir essa questão, o que significa sonhos para nós, porque nós ligamos sempre sonho com... a filosofia nasce, é o despertar, é o estar acordado, é o homem de vigília, o sonho é a antítese disso, não é? Mas os psicólogos mostraram para nós que não, principalmente o Freud, depois agora o Jung, né? Que o sonho e a sombra, eles fazem parte da constituição antropológica. Então, isso é interessante, a gente um dia parar para falar da psicologia dos sonhos, não, da filosofia dos sonhos, e poder tratar a psicologia dos sonhos, né? Esse é um tema muito rico. Tá? E o aspecto mais interessante é porque é o seguinte, quando Jung faz essa definição de espíritos, ela é perfeita do ponto de vista causal. Lembra que nós estamos dentro aqui Jung está fazendo análise causal, ele não está aqui nem um pouco dentro da sincronicidade nem da correspondência, aqui não aparece correspondência. E o problema todo é quando ocorre, e aí ele não trata profundamente sonhos telepáticos, porque ele ainda não tem elementos à altura para fazer essa análise. Por que o sonho é telepático? Por que ele comunica? Porque, de alguma maneira, vai haver
essa espécie de unus mundus. Vai acontecer essa unificação de mundos. Aqui não tem ainda. Aqui, por exemplo, está explicando o Espírito. Inclusive, essa aparição de Jesus, Jesus Espírito é apenas projeção de Paulo. É causa. É efeito, aliás, desculpa. O aparecimento de Cristo é efeito de um complexo de Paulo. Ele projeta para a sua idêntica. Ele entra na dissociação. O complexo se apresenta ao complexo do eu. Só que a questão é, como é que pessoas têm sonhos, esses sonhos correspondem a realidades que estão acontecendo daí a pouco tempo? É aí onde começa o problema. Você comunica o que está acontecendo, você vai lá e verifica, e aquilo está acontecendo, realmente capta a distância. Era esse de novo o problema. Então, aqui, o legal é que a gente está estudando algo dentro da causalidade ainda, essa análise dele ainda é causal, e depois vamos poder enriquecer. Ele não está afirmando que o espírito fora da projeção não existe. Ele está dizendo que o que ele pode afirmar de imediato é que o espírito é uma projeção psíquica. A partir da minha psique, olha só, a partir do meu eu, é uma projeção psíquica. Deu para entender? Foi difícil? Não deu, ele até cita no 588, né? Que abre aspas, essa distinção familiar à crença primitiva corresponde exatamente ao meu conceito de inconsciente, né? E aí ele acrescenta nos parágrafos seguintes o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, né? Então, aqui, na verdade, quando ele está lidando com o espírito, o objeto dele de estudo é o inconsciente, não é? E o que isso impacta na pessoa e na comunidade, né? No comportamento da pessoa e no comportamento da sociedade, né? Eu acho que tem tudo a ver, sim. Professor Pedro, que aqui a gente poderia fazer uma analogia também com o momento em que Jesus, no deserto, é tentado por Satanás, né? À luz da psicologia, claro que Jesus está encontrando sua sombra, o mesmo fenômeno de projeção, ele vai ter um debate, Jesus versus anti-Jesus, e para chegar a uma síntese. E a síntese que eu acho brilhante, quando ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Para uma análise mais imediata, ele está se referindo a si próprio. Para uma análise junguiana, não. Olha que interessante, ele está falando com ele mesmo. Fala, para Jesus, você está escrito que não deve tentar o seu Deus, quer dizer, para de duvidar do meu pai, ele aceita o pai, ele aceita a ascendência. É uma coisa tão linda do ponto de vista psicológico, só que por outro aspecto, assim, no ponto de vista só causalista, impossível existir espírito, impossível existir Jesus aparecer para alguém, impossível existir um demônio que apareça para alguém, porque é causalista. Do ponto de vista da sincronicidade, aí vai abrir todo um terreno. É isso que é interessante. É por isso que eu digo que o advento da física, dessa nova epistemologia, nos abre para realidades além da nossa compreensão. Então nós precisamos melhorar o nosso aparelho psíquico, cérebro, tá, Icaraí? Cérebro, para ser instrumento, assim como o meu laptop ou esse celular é instrumento da internet, que é muito maior. Por exemplo, todos nós estamos conversando, nós estamos na rede, estamos via web. Mas o aparelhinho, não é justo dizer que eu estou dentro do seu celular, ou dentro do seu laptop. Entende? O laptop é o cérebro. A nossa conversa é a mente. Olha só, estamos conversando o tempo todo. Alguém tem dúvida que eu sou um outro? Ou alguém acha que eu sou parte da manifestação mental solipsista da sua mente? É aí onde a gente começa a avançar. Então, assim, estamos falando a mesma linguagem? Se existe comunicação, se existe permuta de sentimentos e tudo mais, se existe campo, eu já estou abrindo para sincronicidade. Já estou abrindo além do causalismo. Aí, tudo isso que é estranho, né? O Adorno, quem estuda teoria marxiana, é engraçado, que o Adorno é um marxista, o marxiano, vamos chamar assim. O Jung critica, porque eles ficam relegados ao externo, Humberto citou isso, enquanto o idealismo que está constituído antes deles se perdem no sujeito, segundo o Jung, né? Mas engraçado que o Adorno, que é um marxiano perdido nessa questão da exterioridade, né, mundana, fala de psicologias incomuns. Que o Jung, aqui nesse capítulo, está falando de espírito como estranho, podemos entender, então, como algo incomum também, não é? Parece que é o espírito da época que chama a necessidade de alguém pensar sobre esse assunto, né?
Após ele fazer essa relação entre o inconsciente pessoal e o coletivo, sobre a crença primitiva na existência de espíritos, que para ele está trabalhando o sonho não como algo excluído, ou como algo inverso do estar acordado, mas fazendo parte do indivíduo, né? E também ele chamou de inconsciente. No último parágrafo, o 600, toca naquele assunto que nós já falamos a vez passada, que são fenômenos parapsicológicos, né? E ele afirma assim, na 8ª linha, mais ou menos, do 600. 600. Era o último, mas não posso ver... Então, 8 linhas aí para baixo. Mas não posso ver em tudo isto uma prova da existência de espíritos reais. E até que surja uma prova irrefutável, devemos considerar o domínio desses fenômenos como um capítulo à parte da psicologia. Creio que a ciência deve impor essa restrição a si mesma. Contudo, não devemos jamais esquecer que a ciência é um assunto que interessa somente ao intelecto. Observa aqui, gente. Ele está entrando num assunto que Humberto começou citando. Que, vocês se lembram que Humberto citou o iluminismo, né? Eu nem sei se foi o iluminismo exatamente ou se foi o romantismo, mas aqui é isso, né? Nós temos o iluminismo, o romantismo, né? O classicismo dando forma ao romantismo, e depois o neoclassicismo alemão, que tem na filosofia o Hegel, né? Uma tentativa de juntar o homem visto pelo um privilégio da razão, do iluminismo, iluminando o mundo, e o homem visto pelo aspecto dos sentimentos, né? Do romantismo, esse já tendo tido forma pelo classicismo, e Hegel, então, integra tudo isso de forma que ele não está juntando o que está separado. Ele está dizendo que o princípio é unívoco e se separa depois. Aí volta aquela questão que o Cláudio tinha dito, vou acabar rápido, Cláudio, sobre o Hegel lá, né? O pressuposto o princípio é uno, não um, como Jung escreve, mas como o Carlos Zerbena escreve, uno, né? Porque a gente está pensando em qualidade, né? O princípio é uno, se divide para reunir novamente, né? Esse é o fim da história para Hegel. O Jung está no fim da história. Não é fim último, etapa de reconhecimento da necessidade atual da gente reunir de novo o ser e o ente. O Heidegger chama que anuncia que o Nietzsche fala que o homem morreu, o Heidegger fala pior, nós esquecemos do ser. Quem que esqueceu do ser? O ente. Então, Hegel é uma síntese entre ser e ente, entre quantidade e qualidade, supondo que tem um princípio unívoco. Assim também eu vejo no Kung Fu e assim também eu vejo no Jung. Perdão, Beto. Catiúcia, desculpa, Catiúcia, só um comentário bem rápido aqui, porque senão eu vou perder uma coisa que o Pedro falou. Pedro, o tempo todo, eu tenho uma sensação muito forte quando eu estou lendo Jung, que ele está na pior situação possível, porque eu tenho certeza que ele saca esse lance da diferença de totalidade e unicidade, de todo e uno. Eu tenho certeza. Por que eu sei disso? Por causa do envolvimento dele com a alquimia. E a alquimia, ela é resultado do grande legado das 7 referências do Hermes Trismegisto. Então, é de lá que está bebendo. De certa forma, quando a gente lê Platão, a gente vê isso também, né? Mas aí por que, então, que em alguns trechos do Jung a gente vai correr o risco de criticá-lo, né? Será que ele está sacando? Por que ele não falou unicidade, mas falou totalidade? Será que ele sabe disso? Eu acho que ele sabe. O problema
é a saia justa dele, que ele está no meio de uma transição. Ele não pode descaracterizar a natureza científica do trabalho dele, porque senão ele se ferra todo no meio daquela brigaiada que estava acontecendo lá, né? Tem um texto que eu estou escrevendo, Cláudio, dessa pesquisa aqui, que eu estou investigando, está incompleto ainda, mas a minha suposição é que a Barbara Ekman, o Hillman e o Gigerich estão todos errados em pensar Jung como um hegeliano, da dialética hegeliana. Porque você acaba citando aí... O Cláudio acaba citando aquela obra... Eu sei que a Catiúcia está doida para falar, Catiúcia, só porque está no embalo aqui, porque ela escreveu um monte de coisa aqui interessante. Supõe-se, então, parte-se do pressuposto triádico. O Jung não pensa em 3, pensa em 4. Então, todos estão errados em análise. Isso é fácil de ser visto, né? Mas é difícil de ser descrito. Essa descrição que eu estou tentando fazer, Cláudio. Se você pega o mistério, que é esse problema que você coloca, está lá no mistério, você tem vários exemplos do Hegel em Jung. Só que se você volta um pouquinho e pega o fundamento dele na sincronicidade, ele não está falando de 3, ele está falando de 4. E se você joga isso na numerologia oriental, no sentido da, por exemplo, o japonês não tem o 4. Lembra que a academia do Kanashiro, 5 vezes campeão mundial, chamava Reich. Ou seja, 8. No japonês não tem o 4. No taoísmo, o 3 é a síntese. O 4 é o recomeço. Então, o 4, para o Jung, é o que a gente tem que trabalhar. Ele não é triádico. É aí que fundamenta uma nova epistemologia baseada na quântica. Né? Mas isso vai demorar um pouquinho eu terminar, mas a hipótese é essa. Né? Esses grandes autores, comentadores de Jung, que vêm desde os anos 70 para cá, essa briga que começou com a Barbara Ekman, depois vai para o Hillman, Gigerich Hillman, todos eles estão errados. Professor, depois eu quero conversar com você uma coisinha que você falou, mas eu converso para não atrapalhar aqui, sobre a questão do romantismo com Hegel. Mas passa para continuar. Tá legal, mas talvez seja interesse de todos aqui, não sei. Vai lá, Catiúcia. Só lancei a ideia, viu, Catiúcia? Perdão. Catiúcia está presente? Estou presente. Bom dia. Oi, Humberto. Oi. Oi, Cláudio. Oi, professor Pedro. Oi, Daniela. Oi, Leandro. São vocês que eu estou vendo aqui na minha tela de celular. Você tem que deixar a gente ficar olhando esse cabelão revolto seu. Gostei, tá vendo? Mas meu cabelo nem lavo, tá frio. Meu cabelo só fica bonito quando ele fica sujo. Preciso nem ir no salão de beleza. Então, gente, estava pensando aqui sobre o que vocês estavam falando, e aí me gerou uma crise aqui, uma pergunta, né? Radical, né? Assim, para variar um pouquinho, né? No meu estilo. Eu acho assim, eu tô perdidaça. Eu preciso entender quem que é esse sujeito que vocês estão falando. Quem que é esse homem? Quem que é essa unidade? Porque eu tenho uma raiva tão grande, assim, do Descartes, mas eu tenho uma raiva tão grande daquela figura, sabe? Eu acho que ele é um dos caras que culminou na grande falácia que a gente tem hoje enquanto ciência humana. Sabe? Quando ele pega o indivíduo, o ser humano, esse ente, esse ambulatório de desejos, né, conscientes e inconscientes, e racha ele no meio entre corpo e mente e separa, aí a gente tem esse boom da neuropsicologia, né, da neurociências, falando que os atributos do homem estão num pedaço do cérebro do lado direito, que está do lado esquerdo, que não sei o quê. Então, assim, não que não há relação do corpo com o fígado, com o nariz, com o olfato, com o pé esquerdo, com a unha do dedo direito. Não é isso. A gente é um bicho inteiro, né? E aí, quando vocês começam a falar do espírito e da alma, aí eu falo, não, gente, de quem que vocês estão falando? Porque, para mim, é uma coisa só, sabe? É uma unidade, uma unicidade.
sabe? E interação com tudo, com todo esse uno, esse cosmos, esse todo, né? E aí, quando começa a falar assim, nossa, porque tem um espírito, nossa, porque tem um intelecto, nossa, porque... Aí eu frito, eu não consigo, porque para mim é uma coisa só, sabe? Para mim é uma coisa só, e isso tudo é como se fosse uma peneira furada, assim, sabe? Que tudo atravessa, tudo passa, tudo conecta numa rede de aranha, e a gente está todo mundo interligado, ao mesmo tempo que você é ativo no processo, você também é permissivo do processo, nessa teia, né? Sócio-humana, política, histórica, espírita, enfim, energética. Aí eu fico grilada, porque quando começa a ficar falando de partes desse indivíduo, eu fico grilada porque eu me perco, eu não sei mais de quem que está falando. Essa aí é minha fala. Posso comentar? Posso começar? Tá. É porque assim, ó, o Jung cita a polissemia do termo espírito. Ele até aborda isso. Só que aqui ele está se referindo a espírito de uma maneira muito simples, a alma dos mortos que voltaram. Só isso. É um morto que aparece, é isso. Então, assim, o morto volta e aparece. Ele está falando de espírito aqui, ele deixa claro, nesse capítulo, está se referindo a isso. Esse espírito de um morto que volta, por exemplo, nesse caso, Jesus que aparece para Paulo, é um espírito que morreu e voltou. Assim, de uma maneira bem simplista. E os espíritas dessa época estavam estudando a volta dos mortos. Aqui, espírito como sinônimo de pessoas falecidas, que deixaram seus corpos nos túmulos e continuam vivas. Só isso. É um eu vivo de um morto, né, que continua vivo, deixou seu corpo lá no cemitério e continua vivo. E está comunicando com os chamados vivos aqui na Terra. Aí ele vai dizer. É só isso, um termo mais simples. Mas olha outra coisa, sobre a palavra sujeito, é isso mesmo que o Humberto disse, né? Espírito como algo estranho. E isso é engraçado porque em Descartes tudo é colocado em dúvida menos ele. Então, ele não é estranho para ele, né? Ele não é estranho. Aliás, Catiúcia, eu estou até sugerindo você ler as cartas para argumentar, ver isso que você fala, porque nas cartas você vê dois Descartes, quer dizer, o Descartes era em espírito dual. Eu vou dar um exemplo. Em 1641, ele publica as Meditações. Em maio, o pai dele morre. Ele não vai no velório e nem no enterro. Manda um cara ir lá pegar a grana. Não, em maio, a filha dele morre, Francine. Ela espera ele chegar em casa e ele morava numa cidade próxima dela, nunca foi visitá-la. Ela estava fazendo 6 anos de idade. Aí ela fala para ele, esperou ele chegar e fala para ele, o meu maior pesar foi a sua ausência. E morreu logo em seguida, em maio. Em outubro, o pai dele morre, ele manda alguém buscar a grana. Em julho, ele escreve uma carta, junho ou julho, não me lembro, pedindo para o Messier Mersenne, que era o padre que tomava conta da Inquisição, liberar pessoas da Inquisição. Então, você vê 2 Descartes. Outro exemplo, ele lutou no exército Maurício de Nassau. Nas cartas, ele não lutava, ele ficava no morro em cima, observando os caras lutarem lá embaixo, para observar a questão da vida e da morte, um sacana. Então, ele é o dual, eu concordo plenamente com você, né? Ele anuncia vivencialmente o dualismo no mundo moderno, né? Agora, sobre a questão do sujeito, é que não há sujeito antes do mundo moderno. Há antropós, há homem, né? O sujeito é aquele que subjaz, como o Descartes põe tudo em dúvida, menos ele, e o Hume também, e o Kant também, né? Porque não tem alteridade nesse momento. No Kant tem uma alteridade só lógico-formal. Supõe-se, então, que o que garante a gente, como fundamento subjecto, aquele que sustenta a gente, é o pensamento. A razão-ação, a razão pensante. Hume, os sentidos, Kant, os dois, né? Porque Kant separa a razão de entendimento. Então, nós temos aí a possibilidade de ler, Catiúcia. Você vai ler isso agora, ó. Porque é fácil. Você abre a primeira parte do discurso do método e você só vai ler o iniciozinho. O primeiro parágrafo, ele diz assim, ele escreve assim, ó. Não precisa ler agora, eu vou te falar aqui, ó. Depois você lê. Na primeira ele fala assim, o bom senso,
mais embaixo ele fala que bom senso é razão. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhado, então ele parte do todo. Né? A razão está em nós, mas o principal não é isso, é fazer o uso da razão para babapá. Todos os outros parágrafos da primeira parte, ele começa com eu. Então, esse é o princípio do mundo moderno, o princípio egóico, né? Que o Jung muda esse conceito, né, gente? O Humberto já falou aqui na fala dele, entre ego, entre self e ego, né? O self é mais amplo, o ego está lá dentro, né? E aí, Catiúcia, o que eu queria falar? Ora, eu me perdi aqui, eu não anotei. Bom, fica por aí. Sobre a unicidade. Ah, será que era isso? O que ocorre no mundo moderno não é isso, não. Era outra coisa. Mas o que ocorre no mundo moderno é que nós partimos do eu e depois, obviamente, a gente vê que o eu não se basta a si mesmo. Então, nós temos que encontrar um fundamento para esse eu. E nós caminhamos para a unidade com as outras coisas. O Hegel faz o contrário. O Jung faz exatamente o contrário. Né? O que o Marx faz? O Marx ele parte do eu para ele parte do nós, não do eu. Mas se você analisar, nós nada mais significa que um coletivo do eu. Esse é o problema. Né? A ciência tem que ter um princípio que seja universal e verdadeiro. Se você jogar isso para eus, ou para nós, vamos falar assim, né, você não tem fundamento algum, porque a coisa muda constantemente. Então, quando traduz eu penso, eu existo, só se pode traduzir assim se você entender que eu existo, que eu sou enquanto eu existo. É uma leitura existencialista. Tem gente que defende que o Descartes é um dos mentores do existencialismo, né? E outros defendem que ele é um dos mentores da fenomenologia, né? Eu penso, eu sou, discurso do método, mas eu sou enquanto eu existo, meditações. Eu penso enquanto eu existo. Então, o eu, para ele, é... Bom, mas não é isso, não. Eu perdi o assunto. Fico pensando por que ele não atribuiu essa máxima. Lembrei. Só um minutinho. É assim, ó, eu sei que é muito rica essa discussão, a gente está indo em várias, mas assim, se a gente entender Jung é mais importante aqui no momento. Você fez uma pergunta, vou completar aqui, nesse sentido que Jung coloca, a diferença entre alma e espírito vai ser esse ser morto, né, que aparece tudo. Alma é essência, aqui é bem claro como essência. Tanto é que ele vai fazer uma análise aqui no 596 do milagre de Pentecostes, sabe? Que é uma espécie de um luminoso que ocorre na alma, na essência. E tem uma partezinha que ele vai falar aqui da perda da alma. É a perda de algo essencial. Você sente que perdeu algo. Quando fala na alma, é no seu âmago. Aqui já não tem nada a ver com fantasma, esse tipo de coisa. A alma como nossa essência. Aí quase como sinônimo aí de psique, né? Então, no sentido, quando ele fala da perda da alma, é quando um conteúdo nosso que era consciente, seja por impressão, seja por algum sentido, você joga de novo para o inconsciente e tem uma sensação de perda. Ele fala disso também. Humberto? Aqui no capítulo 11. Sim, professor. Eu não vou falar, não. O Catiúcia, era a questão do sujeito que você tinha perguntado. Depois eu escrevo no grupo nosso lá. Só essa fala do Humberto é mais relevante mesmo. Não é do que a sua, não, mas do que eu estava falando. Humberto, deixa eu mudar aqui esse microfone. Humberto, olha só, esse exemplo seu de Paulo, de Jesus ser tentado pelo demônio, é muito sugestivo. Por quê? Porque nós temos a leitura de que lá era Satanás falando, transforma essa pedra em pão, come e acaba com essa porcaria logo. Mostra logo que você é Deus. Então, a leitura de exclusão do outro, na verdade, ela pode ser feita o contrário, como se o Satanás estivesse dizendo para ele, dando um incentivo a ele, ou seja, que a sombra faz parte constituinte do ser humano. Demonstra logo que você é Jesus, Deus, e pronto, acabou essa história. Né? Quer dizer, acabou não, iniciou, né? Mas a parte de que a sombra para Jung é fundamental, e os sonhos também, como constituinte do ser humano, que nós da filosofia tomamos como inverdade. E é tão interessante, professor, que, segundo as escrituras,
Jesus é levado por Deus. Jesus é levado por Deus para ser tentado por Satanás. Olha que interessante. É uma coisa contraditória. Mas não, é Deus, pela Escritura, é o pai que leva o filho para ser tentado. Por quem? Por ele mesmo. É uma visão assim, meu filho, chegou a hora de você amadurecer. Você vai ficar em silêncio, em fome, e você aguenta. Aí ele sabe que tem o poder de transformar as pedras em pães. Aí Jesus diz, nossa, mas, ai que fome, bastava estalar o dedo, eu como um pão aqui agora. Eu tenho que ser mais forte. Então, é como se fosse um exército. Lembra aquela história de que nós somos formados por vários eus? E o eu dominante é o que lidera os demais? Que o grande processo de individuação é quando eu pego e sou capaz de reconciliar com meus vários eus e gritar, eu sou o líder, mas um líder carismático, não um líder por autoritarismo. Toda vez que eu sou um líder autoritário, eu encontro rebelião. E aí eu vou ter sempre um susto pela sombra. O que seria atingir o self? Seria conciliar todos esses opostos, essas sombras todas, numa grande liderança carismática. Um eu completo. Esse eu completo unificado é nada mais, nada menos que o self no futuro. O grande erro nosso é tentar ligar o ego com o self como é alguma coisa menor que o ego. A gente coloca assim um diagrama, o maior o self, o ego um pedacinho. Essa é uma classificação causalista de espaço. Quando eu vejo no futuro, eu vejo o seguinte, se meu ego cada vez cresce, ou eu aqui com o sinônimo de ego, nós já estudamos isso, tem nada a ver com aquele ego que tem que sumir, que tem que morrer, aquela história de bambambam espiritualista. O ego vai crescer no futuro, crescendo, até atingir a plenitude de conciliação com seus opostos. Aí esse que era ego, esse que lutava, se torna um conciliado, se torna um reconciliado, se torna algo maior que si mesmo, mas no tempo. Por isso que, de certa forma, o self é o nosso futuro falando conosco aqui atrás, no passado, algo assim. Então, a presença do tempo é algo que é a grande conquista que eu vejo do Jung, é porque toda a nossa física, nossa ciência se preocupou em recortar espaço. A gente ficou pouca coisa preocupado com o tempo. E hoje a grande revolução está no tempo. Né? Perceber essa noção de futuro, as viagens no tempo, o futuro pode conversar com o presente com o passado e vice-versa. Então, assim, nós estamos atingindo uma nova forma de percepção humana. E o Jung é parte central nisso. Nossas discussões aqui, gente, acaba assim tocando porque muitos aqui participam da psicologia em comum, outros já têm formação na transpessoal, outros têm formações parapsíquicas aqui, então é natural e quase impossível a gente negar esse aspecto e mostrar que, graças a Jung, nós estamos aqui também. Então, Jung tem um papel decisivo na psicologia transpessoal, já falei isso. O Groff construiu sua teoria todinha na quarta força da psicologia, gente, todinha baseada em Jung. Eles podem não falar de Jung, mas Jung dá uma força gigantesca para transpessoal. Eu só queria reforçar esse aqui um detalhezinho. O velho, nós temos que tomar muito cuidado na atualidade, porque o velho está sempre se apresentando muito, muito forte na atualidade. Porque sempre houve, Humberto, uma recusa do homem olhar para si mesmo, ou seja, sempre houve essa recusa da contradição, né? Então, o velho sempre quer se impor. O Bachelard diz que para a ciência é melhor o espírito novo do que velho, porque pergunta mais do que responde, né? Nós temos hoje no mundo pessoas que têm resposta para tudo, né? Ou seja, está constituindo no mundo um movimento anti-Jung, anti-Hegel, anti-Marx, anti tudo que é contraditório, anti-Platão. Novamente, já aconteceu muito. É simples. Né? Mas agora nós temos uma novidade, porque aquele Yuval errou em dizer que o futuro nosso está nas novas tecnologias da informática. Não está. O futuro não está aí. O futuro é outra coisa. É outra coisa porque a pandemia já mostrou para a gente que nós fazemos utilidade dessas coisas, mas não é isso que nos satisfaz. A pandemia nós estamos encontrando aqui sem ver vocês, né? Então, esse é o nosso futuro? Ter um futuro com pessoas virtuais? Não, isso é coisa de historiador que situa a gente no espaço e no tempo. Nós aqui, o nosso grupo, não tem espaço e tempo, né? Então, ou seja, no sentido de fundamentos necessários para o conhecimento possível, por isso que você fala em viajar no espaço, viajar no tempo, perdão, né? E nós fizemos experiência disso na semana passada aqui, né? Objetivamente bem direto, né? Sem teoria, que é o que o Wagner sempre chamava a atenção. Simplesmente fizemos. Ou seja,
O caminhar mostra outra coisa. A pandemia mostrou para nós que esse recurso a gente utiliza, mas não é esse o nosso futuro. O nosso futuro é sentir saudade de ter ser humano perto da gente. Eu achava que eu detestava gente, mas com a pandemia eu aprendi que eu gosto de gente, principalmente dos meus alunos. Adoro estar no meio dos alunos. Não, mas isso você já sabia, professor, você já sabia, principalmente nós. Isso aí você não tinha dúvida. Eu achava que não, porque eu só fico fechado aqui estudando e só encontro assim no Kung Fu, né? Também não gosto de dar aula de Kung Fu, mas eu me sinto muito bem. Quer dizer, então, eu sentia a necessidade de gente. Eu acho que o caminho é esse, é sentir a necessidade de gente, o futuro, né? Então, nós temos que tomar cuidado com as questões também da nossa vida prática. Só chamando atenção para isso, porque o Jung não pode se restringir aos nossos encontros aqui. Baixamos a bola, né, professor? Baixamos a bola para um vírusinho desse tamanhozinho, baixamos a bola. Não somos tanta coisa. Só um comentário rápido aqui. Eu vou ter que desligar agora aqui a minha participação. E, Humberto, foi maravilhoso o trabalho, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Cláudio. Foi muito bom. E só uma dica, vamos pensar numa data do encontro presencial, que seja para daqui 1 mês, 2 ou 3. Tá bom, Cláudio. Mas peraí, gente, antes de ir embora. Professor, Porto Nacional, esse encontro. Nossa. Na sua chave. Seria ótimo. Quem é que vai ficar com 12? Pertinho, aí tem que ir, viu, Adicler? Pertinho. Quem fica com 12? Semana que vem. Só um instante, vou parar a gravação, tá, gente? Ok? Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Humberto? Não, você para e depois você corta antes do Cláudio entrar, antes daquela fala minha do Humberto, aquele trem saiu do negócio. Tá. Quem é que fica com 12? Não, o professor.